Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do Marca do Pênalti Podcast. O tema do episódio de hoje é supremacia do futebol europeu em relação ao sul-americano. Meu nome é Giovanni e os outros convidados irão se apresentar. E aí pessoal, eu sou o Gustavo, não estava no primeiro episódio, torço pro Curitiba, sou coxa branca. Achei engraçado no primeiro episódio, tava todo mundo puto com alguma coisa, a arbitragem da Conmebol, o presidente do clube, time perdendo o Bragantino. Eu não preciso nem falar porque que tô puto, né? Mas tudo bem. Vamos que vamos. Vamos aí. Bom, meu nome é Guilherme, vocês já me conhecem aí do primeiro episódio. Eu, no momento, não tô puto com nada. Só tô acompanhando essa vergonha chamada Conmebol e o que ela fez com o Santos aí. Uma das coisas mais lamentáveis que eu já vi nos últimos tempos. Mas, né, surpreso não estou. E é isso aí, bora lá pro próximo episódio. Sou o Thiago, continuo puto com São Paulo, de novo perdeu chance de isolar mais ainda na liderança, não tá querendo ganhar um campeonato que nem era pra ele estar disputando, mas estamos aí, né? Vamos torcer que ainda tem chance. Perdeu pro Sub-13 do Santos aí. Esse jogo foi doído. O Santos nem queria ganhar, cara. O Santos só não deu o WO porque ficaria muito feio daí. O famoso Cuca Ball, né? Boa noite. Eu sou o Pasquale e eu também não tô puto com nada, não. E quem é coxa branca também não devia estar puto. Tem que aceitar a realidade. Fora isso, vamos começar aí. Feliz 2021 a todos. Futebol paranaense aí, no momento o Paraná tá ganhando 2-0. Se livrando do rebaixamento. Chutou duas bolas, não sei como entrou. Mas vamos lá. Eu acho que a motivação desse tema aí a gente veio quando a gente para olhar no retrospecto das últimas Copas, né? Onde 2006 teve a seleção da França, 2010 a seleção da Espanha, 2014 a seleção da Alemanha e, né, mais recentemente, em 2018, a seleção da França ganhando a Copa. E acho que principalmente na Copa de 18 e na Copa de 14 você vê que a diferença, a disparidade entre o futebol sul-americano, onde há 20, 30 anos atrás era mais nítido, em alguns casos, não existe mais. E as seleções europeias vêm apresentando um excelente futebol nas Copas do Mundo e, consequentemente, os últimos 4 campeões mundiais são europeus. Né? Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Por que a gente acha que isso está acontecendo e como que isso chegou nesse ponto das seleções europeias estarem jogando esse futebol e as últimas finais sendo entre europeus. Né? Bom, então assim, eu vejo assim motivos principais. Primeiro, preparação. Não tem como negar que, sei lá, dos anos 90 para cá, as seleções europeias mudaram totalmente o seu estilo de jogo, sua estrutura. Não à toa, em 2014, quando aconteceu o 7-1, todas as reportagens, eles iam lá entender como que era a estrutura de futebol alemão, como era o centro de treinamentos, lembro até hoje, que eles sempre mostravam uma sala que o cara tinha que receber a bola, não sabia de onde vinha, ela tinha que passar para dentro de um quadrado lá. E é assim mesmo, eles são o futebol mais rico do mundo, eles têm toda a questão dos patrocínios, donos e muito dinheiro injetado. E o segundo ponto que eu vejo é a questão até um pouco de perda de identidade. Pega uma seleção brasileira, da última convocação que saiu, 3 eram do Brasil. Desses 3, 2 tinham acima de 30 anos e o outro não vai dar 2 anos já tá na Europa, que era o Gabriel Menino. Então, hoje nossa seleção brasileira ela é feita por quem nasceu no Brasil, mas joga na Europa desde os 18, 17 anos, é treinado por europeus, em centro de treinamentos europeus,
daí chega para jogar pelo Brasil, treinado por um brasileiro, por métodos brasileiros, e ainda não tem nenhuma motivação, assim, digamos, em questão de público. Você vai enfrentar, por exemplo, ele vai sair da Europa, vir para o Brasil, enfrentar Catar e El Salvador. Eu andei dando uma pesquisada aqui, os dois últimos amistosos do Brasil no Brasil foram Catar e El Salvador, um no Porto Alegre e outro em Brasília. O resto foi tudo seleções fracas na Europa, né, nos Estados Unidos, na Europa, em Praga. Então, esses jogadores brasileiros, eles não têm mais tanta noção do que é representar o Brasil, digamos assim. Eles apenas vestem uma camisa. Excelente ponto. E acho que essa parte da identidade, né, do torcedor com a seleção era algo que no passado se tinha muito mais, né? Por exemplo, qualquer jogo da seleção brasileira, a galera parava para assistir, né? Hoje teve o último jogo da eliminatória da Copa do Mundo contra o Peru, sei lá, faltavam umas 4 horas para começar o jogo, você não sabia onde que ia passar o jogo. Nem sabia se ia passar o jogo da seleção. Algo que, sei lá, 30 anos atrás era inimaginável, né? Todo mundo praticamente assistia um jogo, assim. E hoje, essa parte de identidade do jogador sair daqui muito cedo vem de ponto que o Brasil hoje não é mais formador de jogador, né? O Brasil revela o jogador e esse jogador é formado na Europa. Ele aprende o futebol na Europa, com os treinadores europeus, com os clubes europeus e o jeito de jogar lá. E daí na seleção tem um treinador que muitas vezes não não sabe como que é o futebol europeu, como que é o jeito de treinar as seleções, os times europeus e tenta colocar essa filosofia dele na seleção e não dá certo, porque os caras estão lá desde os 16, 18 anos com a filosofia europeia e eles não vai dar liga. Eu acho que isso acontece não só na seleção brasileira, mas em todas as seleções de futebol da América do Sul. Você pega a última que conseguiu emplacar uma boa posição aí, foi a Argentina em 14. Agora de cabeça não me recordo, mas se eu não me engano, aquele time, se tinha um ou dois jogadores que jogavam no futebol sul-americano, no futebol argentino, era muito. A maioria e os principais jogadores eram jogadores que praticamente se formaram no futebol europeu. Não teve nenhum que começou aqui, fez uma carreira aqui e depois foi para lá, por exemplo, como acontecia muito antigamente, né? E as outras nem se fala, as outras dificilmente conseguia antes, quando tinha uma certa competitividade ainda entre futebol sul-americano e futebol europeu. Agora é quase impensável você ver um Uruguai aí com uma seleção aí de jovens que jogam no futebol uruguaio mesmo. Por exemplo, tanto que Pode falar. Não, eu acho que isso aí passa por uma questão de como os europeus eles passaram a encarar o futebol, tá ligado? Eu acho que esse que é o grande cerne da questão. Dos anos 90 para cá, principalmente, o futebol ele acabou adotando uma outra cara, né? Que é uma cara que prioriza muito mais o jogo coletivo que o jogo individual em si, né? E a questão é que o Brasil não parou de revelar jogadores. Não parou, nunca vai parar. Pelo simples fato que qualquer canto aqui no país tem um moleque jogando uma bola, entendeu? Independente se é na favela ou no bairro mais rico. Então, quanto a isso a gente tem que se preocupar. Acontece que hoje só o talento individual em si ele não basta, né? E os europeus, eles acabaram moldando o futebol para que se tornasse um esporte mais coletivo. E o Brasil ainda tem gente aqui que tem aquela mentalidade de que vai ter o Neymar e que vai resolver tudo e que vai ganhar a Copa do Mundo pra gente, não sei o quê. E, cara, não é assim, entendeu? Muito dificilmente a gente vai ter jogadores como
um Ronaldo, um Rivaldo, mais para trás um Zico, um Pelé, entendeu? Que eram jogadores muito acima da média e que às vezes carregavam um time nas costas, entendeu? E por causa disso a gente acabou ficando para trás e os times europeus acabaram evoluindo o futebol deles baseado nisso aí, no futebol muito intenso, de muita coletividade. O Thiago citou aí a Copa do Mundo de 2014. A Argentina, inclusive, fez um bom jogo até contra a Alemanha naquela final, pelo que eu lembro. Mas você pega a Alemanha, time que você não tem uma grande estrela naquele time. Pra pensar, né? Você tem um conjunto ali de vários jogadores muito bons. Né? França em 2018, mesma coisa. Não tem um craque, né? Ali, tipo, estourando demais. Teve ali o Mbappé, que fez aquele jogo espetacular com a Argentina, mas também Não. O Mbappé só fez aquele só. jogo. Então, justamente isso que eu ia comentar. Tem gente que ainda. Tem gente que ainda pensa igual que o Giovanni falou, que realmente foi só aquela apresentação contra a Argentina. Eu, particularmente, acho que teve aquele jogo contra a Argentina e os outros ele foi ok. Foi um bom jogador, assim, sabe? Mas, de qualquer forma, você não tem nenhum craque, assim, que cara, entendeu? Pontou muito, sabe? Então, eu acho que, só pra concluir aqui, eu acho que é isso, cara. Passa muito por aí. Pela forma como o europeu mudou o futebol dele e o sul-americano ficou para trás. Não só o brasileiro, mas como o futebol argentino também. Eu acho que tá muito atrás, cara. A gente tá muito atrás do futebol europeu também. Passo minha palavra aí. Essa seleção da França aí de 18 é uma seleção, pô, que você pega ela, você fala, pô, tem excelentes jogadores em cada posição. Sabe? Tipo, tem zagueiro, meio campo, ataque. Mas você não olha pra seleção e fala, pô, esse cara aqui é o cara que resolve, é o melhor jogador da França disparado, sabe? Como, por exemplo, você tinha em outras Copas que é aquele cara que vai resolver sozinho, sabe? Que é algo hoje praticamente quase não existe no futebol, sabe? Um cara conseguir resolver sozinho. Porque se você vai jogar contra um time que só tem um cara que faz algo diferente, que é pra tivesse aí algo, você coloca uma marcação nele, faz algo especial em cima dele e o cara não joga, você anula o time inteiro, sabe? Você tem que ter uma seleção, um time que tenha infinitos recursos para você conseguir ganhar o jogo, sabe? E a seleção na França tinha, porque era uma seleção com um coletivo muito bom. Não tinha um cara que ia resolver a parada, sabe? A própria Croácia também é um exemplo disso. Você pega a Croácia, o craque era o Modric, que está longe de ser um grande craque, né? Mas tinha bons jogadores em todas as posições, conseguiu encaixar bem e teve uma campanha muito melhor que a do Brasil, que a Argentina, com Messi, e Uruguai com Cavani e Suárez. São só exemplos aí. E a Croácia acho que vai até um pouco na contramão do que a gente fala de preparação, né? Porque para a Copa do Mundo os caras tinham mandado o treinador embora antes da repescagem, algo assim. Então, tipo, foi meio que algo. Os caras não tinham um plano de chegar na final, né? Tipo, foi um pouco também não diria na base da sorte, né? Mas também, né? Mas não tinha um plano assim pra. Como outras seleções têm, né? Se eu não me engano, eles passaram assim, Dinamarca, Suécia e a semifinal foi contra a Inglaterra. Né? Então, assim, não pegou nenhum time de calibre até a final, digamos assim. A Inglaterra tem um pouco mais de calibre, mas a Inglaterra ainda era um time muito jovem, com muitas promessas, digamos assim. Uma seleção em formação. No caso, Giovanni comentou que dificilmente vai aparecer um cara que vai se destacar muito, assim, né? Na verdade, esses caras, eles existem, eles se destacam, só que eles se destacam no meio de um futebol muito mais coletivo, entendeu? Do que um futebol como, por exemplo, você pega a Copa de 98, cara. A Copa de 98 é o melhor exemplo disso.
Copa de 98, o Brasil tinha um time super desorganizado, mas que tinha ali um Rivaldo e um Ronaldo destruindo, decidindo, o Rivaldo dando passe, o Ronaldo fazendo gol. Coisa desse nível, isso não vai acontecer mesmo, entendeu? O que você vai ter? Você vai ter um Kevin De Bruyne no Manchester City, jogando pra caralho ali, mas tudo dentro de um plano de jogo já bem definido. Você vai ter, sei lá, um outro exemplo, um Dybala na Juventus, entendeu? E por aí vai, entendeu? A não ser quando você tem um cara muito, 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 muito acima da média, que é o caso do Messi, do Cristiano Ronaldo. Mas mesmo o Messi, acho que teve que acabar se reinventando seu futebol um pouco nos últimos anos, né? Jogando muito mais pro time do que tendo aquelas exibições realmente de gala, muito quanto da idade também. Mas eu acho que é isso, cara. É bem isso aí. Hoje, dificilmente vai ter um cara que vai se destacar tanto, assim. O cara se Vou interromper para começar a falar aqui. Vamos lá. Primeiramente, em primeiro lugar, uma boa noite. E, pô, não concordo com o título, velho. Azar. Não acho que o futebol europeu é tão supremo assim quanto quando a gente faz uma comparação e a gente começa a comparar realmente o que aconteceu, né? A AFA vai começar na Copa de 2018, né? Depois a gente vai voltando um pouquinho aí e a gente vai conseguir contextualizar isso aí. Começando que a Europa, se a gente pega na fase de grupos, eles têm mais vagas que a gente, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem que ser mais por causa que tem mais países. Né? São muito mais países. Se eu não me engano, são 60 e poucas seleções que disputam as eliminatórias. Porque daí. Não, excelente. Tudo bem, 60 seleções. Mas aí quando a gente começa a fazer a comparação, a gente tem que pegar e considerar que Ilhas Faroé, para eles jogar uma Copa, vai demorar 300 mil anos. Eslováquia, Eslovênia, Montenegro, todos esses países da antiga Iugoslávia vão participar 2, não vão participar todos os 6. República Tcheca participa de uma ou outra. A gente tem que fazer tudo isso. De 60, porra, vai participar uma porrada. Tudo bem, tem super razão. Eles têm mais país, tem que ter mais vaga mesmo. E quando vai para as recopas lá e tudo mais, eles também têm vantagem. Mas não existe mais bobo no futebol, então eles vão ganhar, sim, todas as repescagens lá. Porque daí vai, por exemplo, uma Islândia para repescagem, que fez uma super Eurocopa em 2016, e eles vão conseguir a porra da vaga. Vamos lá. Grupo A, eles tinham Rússia. Grupo B, Portugal e Espanha. Grupo C, França e Dinamarca. Grupo D, Islândia e Croácia. Grupo E, Suíça e Sérvia. Grupo F, Alemanha e Suécia. Grupo G, Bélgica, Inglaterra. Grupo H, Polônia. Deram 14 europeus numa Copa de 32. Então, colocando aí que eles já têm praticamente metade. Aí, quando passa para o mata-mata, quem passa para o mata-mata? Basicamente, europeus e sul-americanos. Aí a gente compara os duelos dos sul-americanos. A Argentina, que passou no Bumba Meu Boi pro mata-mata, era um time todo desorganizado, crise na AFA, corrupção, tal, beleza. Mas daí a gente já pega aqui, o segundo confronto foi Uruguai e Portugal. Aí ganhou de Portugal, eliminou por 2-1, não foi em pênalti, não foi nada, foi na bola, e jogando mais bola que Portugal, diga-se de passagem. E depois perdeu para uma França campeã do mundo. O Brasil passou do México, e a gente pega aqui nas quartas de finais, perdendo aquele jogo para a Bélgica, com o segundo tempo jogando muito mais bola que a Bélgica, e fatalmente a gente perdeu. Inclusive, não estava botando muita fé na seleção do Tite, mas, pô, seria um duelo aberto com a França, não era tão favorito assim, não. Não exibia aquele futebol nosso, super futebol campeão. Inclusive, quando vocês comentaram lá sobre uma estrela e tal, é engraçado que a gente aqui no Brasil tem a visão de que é o Mbappé. Mas a França, eles amam de o Griezmann, né? Eles acham que o Griezmann é o símbolo da seleção francesa, porque ele é todo fofinho, ele é engraçadinho, ele joga videogame, daí a criançada gosta dele. É uma bobeira do caramba, mas, pô, pra França faz sentido. O Mbappé aí é uma parte da galera, né? Porque, em geral, uma galera não gosta do Mbappé. Tipo, não acho que ele é o craque que a galera fala, né? A questão do Mbappé foi aquela apresentação contra a Argentina dele, que realmente por causa que era um moleque novo, né, velho? Não, certeza.
É legal que ele gosta também de dar uns toquinhos de letra e tal. Isso aí tá bem raro mesmo no futebol de hoje em dia. É mais difícil um cara que demonstra alguma habilidade no decorrer do jogo. E ele faz isso aí e tal, então a torcida gosta. Depois a gente pega aquele jogo que foi Colômbia e Inglaterra. A Colômbia, que olhando o caminho da Inglaterra, fatalmente estaria numa final. Porque perdeu para a Inglaterra nos pênaltis, jogando muito mais bola que a Inglaterra, e acabou que, pô, futebol e tal. Então, se a gente pega 2018, os 4 finalistas são europeus. E assim, acasos, velho. Que souberam jogar com o resultado, com o regulamento embaixo do braço. Só que não é essa distância toda de futebol que a gente vê. Em 2014, a gente viu a Argentina chegando numa semifinal, né? E além da Argentina, eu me lembro bem de uma Costa Rica, com o Keylor Navas fazendo uma baita de uma Copa e chegando numas quartas de final, dando muito trabalho para a Holanda, que na época eu jogava o melhor futebol da Copa, era da Holanda. Então, também mostra que a gente também sabe jogar dentro das condições europeias, que é questão de jogar mesmo uma posse de bola, saber valorizar o jogo mais tático, não ficar apegado ao resultado. E isso, quando a gente faz a comparação aí, vamos voltar lá, 1960, os finalistas lá, uma Tchecoslováquia da vida em 62 contra o Brasil. Incrível que pareça, Tchecoslováquia jogou final de Copa. Aí os outros finalistas, o Peru chegou numa semifinal. O europeu começou 10 anos depois a jogar um futebol muito mais tático, em 70 lá. 70, primeira Copa com cartão e tudo mais, tal, parada de ser porradeiro, ou pelo menos colocaram uma limitação na quantidade de porrada que o jogador ia dar. E fizeram isso, que era uma aula contra o que o futebol praticado pelos sul-americanos. Então, é a evolução. Igual quando a gente falou sobre saudosismo e tudo no episódio passado, por que o futebol que o Klopp pratica hoje com o Liverpool dá tanto resultado, principalmente contra o Manchester City do Guardiola? Porque é o estilo de jogo criado para confrontar aquilo. Os europeus começaram a ver que com disciplina tática eles conseguiriam ganhar do futebol maravilhoso que era aplicado aqui na América do Sul. Voltando agora a 2014. Semifinais. 2 europeus e 2 argentinos. E 2 sul-americanos. E antes a gente tinha uma distribuição igual também. Nas quartas de finais, com 4 europeus e 4 sul-americanos. Brasil e Colômbia, França e Alemanha, Holanda e Costa Rica considerei sul-americano e tal, e Argentina e Bélgica. Então, em tese, é equilibrado. E 2010 o Brasil também chegou numa semifinal, num jogo que o time deu aquela desligada, tudo, N fatores que culminam assim, em falar que é culpa de alguém, mas que fatalmente ganharia da Holanda e era, na minha opinião, bastante favorito contra a Espanha. Então, 2010. Isso, 2010. Então, se a gente pegar as 3 últimas Copas do Mundo, eu não vejo essa diferença toda se a gente compara. Aí eu entro no ponto que eu não vejo em seleções. Porque seleção, o cara consegue contratar um treinador de fora, por mais que a CBF faça resistência. A gente tem o Tite, que é um cara bem atualizado dentro do mercado. O Tite facilmente treinaria times numa Série A da Itália. E aí eu entro, por mais que eu não goste do estilo de jogo que o Tite apresenta e tudo mais, eu defendo ele na questão de que o Brasil tem feito péssimas partidas contra países que ele costuma fazer péssimas partidas, que são seleções que jogam inteiras fechadas. Ah, mas na década de 2000, o Brasil metia 6 no Peru. Pô, porque o Peru era bocó e queria achar que conseguia ir para cima do Brasil e abrir espaço. Simples, não tem essa de, porque o Peru... Não. O Peru simplesmente ia achar, tá, vamos jogar, já temos tudo perdido, vamos para cima do Brasil. E, pô, você dá espaço para que o ataque é Ronaldo, Edmundo, Bebeto, Rivaldo, Romário. Pô, lamento, mas vai tomar taca. Mas a questão é que o Brasil, qualquer seleção que vai jogar contra o Brasil joga fechado, véio. Nenhuma seleção praticamente, acho que a única que vai jogar vai ser a Alemanha, França, que vai tentar fazer uma coisa, o resto vai jogar fechado, véio. E o Brasil não consegue jogar, velho. Perfeito, mas nenhuma seleção do mundo consegue jogar ultimamente.
A verdade, se a gente olha os confrontos das seleções europeias, igual eu falei da Islândia em 2016, na Eurocopa, deram trabalho para todo mundo. Por quê? Jogava fechadinho, partia no contra-ataque. O treinador dos caras era dentista. Um dentista conseguiu analisar que existem padrões de jogo a ser seguidos e que esses padrões dão resultado. O time do Simeone inteiro fechado. O Liverpool tem dificuldade para jogar contra o Atlético de Madrid. Aí o Atlético de Madrid caiu naquela. Vamos pegar o RB Leipzig aqui na última Champions igual pegar, vamos partir para cima e vamos ganhar, que o nosso time tem qualidade. E daí eles acham que do outro lado o Nigelsmann lá não estuda nada. Né? Nigelsmann é um alienado do futebol e chegou lá por acaso. Então, os times tendem a ter dificuldades contra o mesmo estilo de jogo. O São Paulo ontem, o melhor time do Brasil, domingo, teve dificuldade de jogar. Por quê? Porque o Santos tinha uma linha de 6, 7 defensores o tempo todo no jogo. Se você pegar um retrato do time do Santos, a maioria do jogo, os zagueiros de São Paulo jogavam para frente da linha do meio campo. Então é muito mais um padrão do que realmente uma superioridade ou não. Aí cabe ao treinador da seleção, ou do time, ou do que for, conseguir realizar esse padrão. E aí a gente volta naquilo da qualidade, né? Por que um time europeu consegue fazer e aqui no Brasil não consegue? Porque a gente é formador de jogador. A gente é revelador de jogador, na verdade, né? Porque o cara acaba sendo formado na Europa. O Rodrigo, 50 milhões foi vendido para o Real Madrid. Vinícius Júnior, 45 milhões vendido. Paulinho, que era do Vasco, uns 20 milhões foi vendido para o Bayer Leverkusen. Esses caras são ruins? Não, esses caras brigam para ser titular desses times na Alemanha. O Antony, David Neres no Ajax. Por mais que eu acho que o Gabriel Jesus é um baita perdedor de gols, ele não tinha chamado a atenção do Guardiola. Ele sabe jogar bola. Só que o cara joga 2 anos aqui, ou nem isso, e nem isso é por causa que os caras têm medo de perder o novo Neymar. O Real Madrid viu que eles não conseguiram contratar o Neymar e falaram, não podemos perder o próximo Neymar. Então, um caminhão de dinheiro que nos times desesperados que a gente tem aqui, aí passa a gestão e tudo mais, eles jogam um caminhão de dinheiro, a gente brilha o olho porque fala, nunca vimos tanto dinheiro, dá o dinheiro aí e toma o moleque. Espera o cara fazer 18 anos, na Espanha pede para ter 18 anos para jogar e vai embora. Acho que a questão aí que nem tu falou que tem que analisar os confrontos da Copa e não existe essa superioridade, né? Talvez não exista, mas o ponto é que a disparidade que antes existia não existe mais, né? Então, claro que numa Copa do Mundo vai ter o jogo que a seleção zebra vai ganhar, e como foi a Croácia, né? Chegou na final. Ninguém chutaria que a Croácia chegaria no final. Essas zebras vão existir numa Copa do Mundo, em outra competição. Isso faz parte do futebol. Se não existisse zebra, ninguém assistiria o esporte. Não perderia a graça. Acho que a questão é que o futebol apresentado pela maioria das seleções europeias, não só as principais, é um futebol decente, é um futebol de qualidade, sabe? Os caras se propõem a jogar bem, de uma forma organizada, com uma tática. Aí eu tenho que concordar com tudo que você falou. Só que aí a gente entra num determinado campo que é chato de falar. Porque é um assunto que ninguém gosta, e daí os caras vão ouvir o Pasquale falando aqui, vamos desligar esse podcast, esse cabeludo caramba aí só fala bobeira. Que a CBF não se importa com o futebol brasileiro. Ponto. No ano de pandemia, com metade do calendário parado, os caras falaram, vamos meter 40 rodadas no Brasileirão. No ano que você coloca, o Brasil acabou de perder uma Copa, vamos chamar a torcida para jogar com a gente. Os caras fazem amistoso na Austrália contra, sei lá, Estados Unidos, que não tem uma cultura assim, de futebol que está crescendo agora. Assim, não liga para fazer futebol. Não se importa com o futebol brasileiro. A CBF vive para fazer negócio. A CBF, como empresa de business, cara, exemplo no mundo. Exemplo. Como que você faz um país inteiro torcer pro seu logo e você pouco se importa para ele? É como se eu vendesse um carro e eu só entregasse pro cara um carro que não liga. Todo escangalhado, com o chassi quebrado, tudo. É isso que a CBF faz.
entrega pra gente um carro que não anda e a gente tá feliz da vida com esse carro que não anda. Aí, Feliz não estamos, né? Feliz não tá, isso é verdade. então, Eu acho que é assim, deixa eu falar aqui agora. Eu acho que é assim, eu concordo com eu concordo com o que o Pasquale disse, entendeu? Analisando o retrospecto ali das seleções, só que tem um detalhe. Se você realmente for comparar o histórico das Copas do Mundo ali, as últimas, né? Pô, beleza, você ainda realmente pode usar como argumento que a distância não esteja tão grande assim, por mais que eu acho que ela exista. Até porque se você for pegar as últimas 4 Copas do Mundo, você teve em todas elas finais com europeus, tirando 2014, se eu não me engano, entendeu? Mas tudo bem, a gente teve em 2010 a gente sendo eliminado, por exemplo, pela Holanda num detalhe, contra a Bélgica, como foi falado, jogando pra caralho segundo tempo, acabou não dando paciência. Só que eu acho que assim, a discussão ela tem que ser muito mais ampla do que isso e a gente tem que analisar o futebol como um todo. E quando você faz isso, assim, desculpa, mas a superioridade do futebol europeu é evidente, entendeu? Em relação ao que é praticado aqui, cara. O nosso futebol... Eu concordo muito com você, só que aí entra no ponto. Não chega a ser tão disparo assim quando a gente analisa o cenário só Copa do Mundo. Eu acho que... Então, só concluindo aqui, que assim, é bem isso, analisando só a Copa do Mundo, você vê que quando você for analisar pelos meandros ali, pô, não é uma disparidade tão grande. A Argentina quase levou em 2014. Na minha opinião, deveria ter levado. Ele jogou melhor que a Alemanha em 2014 naquela final. Não levou por causa do Higuaín. Se os argentinos ganhando no Maraca, né? É igual essa Libertadores agora, se chegar. Sim, mas analisando de forma fria, assim, a gente vê que a Argentina fez um jogo melhor que a Alemanha em 80% do tempo ali. Tiveram chances para matar o jogo e tal, não fizeram. Enfim, culpa do Higuaín lá, paciência. A questão é a seguinte, cara, quando você analisa o futebol como um todo, acho que o melhor exemplo disso é quando você pega um Mundial de Clubes, cara. E daí você pega realmente o futebol praticado na Europa, na América do Sul e tal. Cara, a gente tá sendo eliminado pra Mazembe, pra time da Ásia, tá ligado? É uma coisa complicada quando você para pra analisar, entendeu? E daí é muito legal o que você falou, que daí a gente volta naquela discussão assim que, não tem bobo no futebol. Pô, realmente não tem bobo. Mas todo mundo sabe ver que existe uma tática, todo mundo sabe cumprir a tática. O futebol é muito mais globalizado do que era 30 anos atrás. Então, se 30 anos atrás a gente tinha 10 jogadores jogando na Europa e os 10 vinham para a seleção e o resto dos 13 jogavam no Brasil, hoje a gente tem o contrário. Tem, sei lá, 20 jogadores aqui no Brasil. Essa globalização fez muito bem para o futebol. Só que quando a gente pega no dia a dia de clubes, os clubes europeus têm muito mais dinheiro, muito mais estrutura. O cara fala, eu quero tal jogador, a gente não vê o cara jogando aqui. Isso não é um problema Brasil, isso é um problema América do Sul. Você acha que o Independente lá tá feliz que o Agüero saiu com, sei lá, 12 anos de idade? Foi jogar no Atlético de Madrid, sei lá onde o Agüero foi jogar, mas jogou por lá. Você acha que o Peñarol tá feliz que aquele Valverde, que junto com o Casemiro comanda o meio de campo do Real Madrid, foi jogar lá sem jogar 30 partidas pelo profissional do Peñarol? Os caras também têm tradição de futebol, os caras também amam o esporte do jeito que o brasileiro ama. Eles também sentem o que a gente sente. Talvez até mais, os caras são muito mais passional do que a gente, no meu ver. Então, todo mundo sente isso. Só que é algo que não tem como voltar. E muito disso também a gente não pode negar certos fatos que existem. A gente perdeu para uma Bélgica e a gente não pode negar que essa geração de belgos, nos últimos 100 anos, desde a, sei lá, a Copa de 66, acho que 66 que eles tinham ido mais ou menos, a Bélgica já tinha sido semifinalista de Copa. A Bélgica já tinha um histórico de times belgas, quando os belgas jogavam na Bélgica, do Anderlecht disputar a final de Champions League. Então, assim, é um país que tem uma determinada cultura, mas nunca teve gerações boas. E agora, quando tiveram, chegaram numa semifinal de Copa. E certas coisas não dá para negar a existência. Agora falaram da seleção da Inglaterra. A Inglaterra passa por um gigantesco, uma crise de identidade muito grande. Porque todo mundo na Inglaterra olha o futebol assim, pô, a gente criou o futebol, então ninguém pode ser melhor que a gente. Só que não conseguem emplacar grandes trabalhos porque eles engasgam nessa soberba toda.
Se a Inglaterra falasse, porra, realmente tem dificuldade de jogar, a gente tem dificuldade de formar times, muito distante do que a gente tem a facilidade para formar clubes, vamos pensar no jeito de arranjar uma seleção diferente. E eles iam conseguir resultados muito melhores, porque você olha, a seleção da Inglaterra é muito boa. É muito boa. É uma questão também aí que quando a gente pegar e só olhar a seleção Copa do Mundo, boa maioria dos países europeus são pequenos. Ou seja, a população não é tão grande. O número de jogadores que vai ser formados, revelados, é menor. Então você tem um número pequeno de jogadores, então você tem a sua tática tem que prevalecer muito mais. Os caras pensam dessa forma e que é correto. Uma coisa que acontece aqui no Brasil e entre torcedores e comentaristas, treinadores acham é que aqui o cara acha ainda que você vai escalar 11 jogadores numa Copa do Mundo e que esses 11 jogadores vai resolver porque é Brasil, tá ligado? Porque vai ter, o Neymar vai resolver, tal cara vai resolver. Sem tática não vai levar a nenhum lugar, tá ligado? Tipo, assim, que o futebol sul-americano meio que parou no tempo, né? Se parar pra ver, Com certeza. a gente, os argentinos, espera que o Neymar resolva uma Copa, os argentinos esperam que o Messi faça tudo. Como acontecia antigamente com o Maradona, que resolveu uma Copa, o Romário, que levou uma Copa praticamente nas costas do Brasil. Só que hoje em dia o futebol não é individual. Hoje o Neymar, se ele não tiver um elenco bom, o Messi não tiver um elenco bom, eles não fazem nada mais que um golzinho ou outro ali. E se os caras lá de fora. Isso até a torcida em si, porque a torcida influencia no resultado da seleção, sabe? Tipo, 200 milhões de pessoas falando abobrinha, cara. Vai impactar na seleção brasileira. Em 2006 foi assim, onde o Parreira se deixou levar pela torcida, e a torcida se deixou levar pelo Parreira, e aquela seleção não jogava nada. Não jogava nada. Porque os caras ficaram teimosos que, não, os caras vão resolver, Ronaldo vai resolver, Cafu vai resolver, tava um monte de cara gordo, sem jogar, físico ruim, e os caras acharam que ia ser bagunça, que os caras iam ganhar na ginga brasileira, na habilidade brasileira. E não existe mais isso no futebol, não tem como existir. Quem pensar assim, o cara vai perder, velho. Não vai ter uma seleção brasileira com esse pensamento vai ganhar a Copa. Eu acho que é assim, essa coisa. Tunis tá falando aí? Falei. Não, eu ia falar assim, então. Desculpa, ele vai falar aí. Não, falei. Então só vou. Não, vou fazer. Fala aí, Dunes, daí eu concluo o que eu tava falando, mas pode falar. Cara, eu ia falar assim que é meio que um confronto de gerações, assim. Você pega um pessoal que acompanha futebol dos anos 70, não tinha nenhum contato com futebol europeu. Conhecia aí flamenguista nos anos 80, conhecia o Udinese que veio aqui e pegou o Zico, por exemplo. Então o padrão que ele tinha de futebol era o futebol brasileiro. Agora, por exemplo, você pega depois da eliminação da Bélgica, eu via dois tipos de comentário totalmente diferentes. O comentário da ESPN e o comentário do Sport TV. O Sport TV achou a eliminação da Bélgica um absurdo. Como que pode o Brasil, 5 estrelas na camisa, com aquela soberba toda, falando, como é que pode a gente ser eliminado por uma Bélgica que nunca ganhou uma Copa do Mundo? Como que pode? Agora, se mudava de canal, você ia lá para a ESPN, comentários eram totalmente naturais. Você via que os caras tinham noção que a gente enfrentou a melhor Bélgica de todos os tempos, a gente enfrentou De Bruyne e Hazard, que sem dúvida, se você for olhar daqui 15 anos, os caras vão estar falando que são os dois maiores belgas de todos os tempos. Então, assim, a mentalidade do brasileiro vai mudar, porque nós estamos acompanhando o que o europeu está fazendo a partir de agora. Campeonatos europeus, francês, inglês, italiano, alemão, começou a ser transmitido aqui, final dos anos 90, 2000, nós ainda não acordamos. Mas se a gente olhar para os campeonatos deles e querer fazer alguma coisa, a nossa seleção vai mudar junto. E os comentaristas, que foi apenas uma representação, vai mudar junto também. Excelente. Só fazer um comentário aqui.
ESPN, Sport TV contrata a gente e fazer o minuto de silêncio aí pelo esporte interativo, que vai acabar suas transmissões. E já que falaram sobre transmissão de campeonato e companhia, foram os primeiros, se eu não me engano, foram pioneiros em transmitir campeonato italiano, na época que o Milan era time e tudo mais. Quem? Então, esporte interativo, fazia os campeonatos, tipo campeonato italiano, campeonato espanhol. Não sei se era pioneiro, porque tinha a época do Band Esportes, na época ainda passava jogo, né? Mas na TV aberta como primeiro. Passava em TV aberta. Passava. como primeiro. Mas a Band passava, né? Na época, lá nos anos 90, não passava? Sei lá, mas acho que sim, uma coisa ou outra, mas é igual a gente falou. Luciano do Vale. Pegava os caras igual, o Romário hoje é o melhor jogador brasileiro do mundo. Pô, vamos passar meia dúzia de jogo do Barcelona. Era um negócio meio assim, igual a Neymar. E TV Cultura, eu acho que passava também, alguma coisa. A Band passava muita coisa de esporte no passado, né? O Luciano do Vale trouxe muita coisa, né? O Luciano do Vale era um gênio, cara. Ele trouxe, acho que teve aquele jogo de vôlei que ele levou pra jogar no Maracanã, eu acho, né? Uma coisa assim, velho. Acho que foi isso, não sei. Tem que dar uma pesquisada aí, não lembro. Só pra terminar o que eu tava falando lá, assim, eu acho que o que o Donis falou é bem interessante mesmo, essa questão da referência, como a gente vem perdendo essa coisa de ser o país do futebol e tudo mais, sabe? Como que as pessoas vêm encarando o futebol brasileiro, né, cara? Tipo, porra, antes nego entrava pra enfrentar o Brasil, ainda é um pouco assim, mas no passado era bem mais, né, cara? Tipo, os caras tremiam na base, entendeu? Os caras sabiam quem tava enfrentando. Via do outro lado um Ronaldo, um Romário, um Zico, entendeu? Os caras sabiam que ia vir pedrada. Mas agora, muito por conta do próprio futebol europeu ter se equiparado muitas vezes em nível com o próprio futebol, às vezes praticado pela seleção brasileira, já não é mais assim. Então, realmente, a gente está perdendo muito essa coisa de ser a grande referência no que a gente supostamente era para ser, tipo, o melhor dos melhores, né? Mas eu acho que voltando para essa questão dos clubes, cara, eu acho que fica bem interessante analisar a questão do Mundial de Clubes, porque ali sim a gente vê o futebol praticado na Europa, na América do Sul, na África, na Ásia, porque a gente tem os jogadores atuando naqueles cenários específicos, né? Futebol sul-americano, europeu, etc. E, pô, cara, a gente pega um River Plate sendo eliminado para aquele time da Ásia lá, não chegando nem a final do Mundial de Clubes, um Internacional sendo eliminado por um Mazembe. O Atlético Mineiro sendo eliminado por, acho que foi o Raja Casablanca, né? Se não me engano. Então, assim, cara, isso evidencia muito como o nosso futebol realmente ele tá muito defasado em relação aos europeus. É uma coisa, tipo, cara, muito evidente, sabe? Assim, o Grêmio foi pra final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid em 2017, cara, não deu nem pro cheiro. O Real Madrid passou por cima de uma maneira que o Grêmio não viu a cor da bola. Recentemente, o único time que conseguiu fazer um pouco mais de frente foi o Flamengo ano passado, entendeu? Apesar de que eu achar que o Jorge Jesus fez uma cagada lá no meio do jogo, se eu não me engano, ele tirou o Arrascaeta, eu acho, daí a coisa desandou. O Everton Ribeiro, alguma coisa assim. O problema foi colocar o Lincoln. Não foi nem tirar o Arrascaeta. Então, ali eu acho que daí o Liverpool conseguiu dominar a partida e vencer, mas até ali tava um jogo bem de igual para igual, assim, sabe? Mas tirando isso, cara, de resto, a gente viu uma supremacia dos clubes europeus gigantesca. Aí entra naquilo que eu já falei, cara, questão da preparação e não só isso, como eles enxergam o futebol, entendeu? Questão de estrutura, questão de planejamento, desde as categorias de base até o futebol profissional, coisa que a gente ainda não tem aqui, entendeu? A gente tem alguns clubes como o Atlético Paranaense, ou o próprio Santos, que com todas as desorganizações que tem nas suas diretorias ainda consegue revelar muito jogador, mas são casos, digamos assim, isolados, no termo de ficar produzindo material humano, né? E, inclusive, é interessante que ressaltaram aí que os clubes europeus veio com um caminhão de dinheiro para comprar os jogadores brasileiros, e se o maluco for revelado no Santos, pode ter certeza que o Real Madrid vai vir direto comprar os caras, né? Porque ultimamente os caras vêm comprando todo mundo do Santos. Se pegar aí e assim, acho que o Real Madrid também, falando especificamente de Real Madrid e Santos, tem uma relação muito boa, né? Que já vem de Robinho, pagou 50 milhões de euros Pagou 50 milhões de euros, acho, no Rodrigo, né? Uma contratação bem.
E foi bem legal essa contratação do Rodrigo, que o moleque mostrou um baita de um caráter, né? Mas não veio ao Não, caso. e ele é bom de bola, né, cara? A próxima, É bom de bola. próxima contratação do Real Madrid aí vai ser o Arthur Gomes. Eu acho que vai ser o Cuca. O Dani vai sair. O Cuca ganharia Champions. O Cuca ganharia Champions. E daí vem me falar vem com um tema de que futebol. O Cuca bom ganharia Champions. Da base do lateral e do cruzamento, velho. Lateral na área, atacante de 2 metros e cruza 30 bolas no jogo, perde as 30. Daí você olha nas estatísticas, 4 cruzamentos certos. O cara cabeceou 4 bolas. Não, ele deu uma casquinha, a bola saiu lá na lateral do outro lado. Mas foda-se, acertou 4 cruzamentos. Porra, me fode, velho. Não dá. Desculpa. Vai, perdão a palavra. Vamos tirar nossa monetização, aí. Enfim, quero pegar acho que dar um ponto aqui no episódio que a gente meio que concorda aí que a superioridade do futebol europeu tá no futebol que é jogado lá, nos clubes, na organização dos clubes, no planejamento dos clubes. Quando a gente olha as seleções, a disparidade não vai ser tão grande, porque a seleção você vai pegar 23 jogadores e vai jogar a Copa do Mundo, então essa disparidade entre futebol brasileiro e futebol europeu não vai ser tão grande, e afinal praticamente esses 23 jogadores estão todos jogando na Europa, né? É isso aí. A gente está fazendo mais um comentário aqui sobre o que vai gerar um pouco mais de debate, que assim, a gente já parou. Bom, eu era o único que não concordava que existe essa diferença em Copas do Mundo. Porque o nome já diz, a seleção, então são os selecionáveis, são os 23 melhores jogadores. Então assim, daí, tirando a seleção, acho que a gente meio que concordou nesse ponto que a disparidade não vai ser tão grande por causa que vão ser os selecionáveis, né? E o futebol europeu dos clubes, acho que a gente está cansado de saber o porquê que isso acontece, né? É planejamento, é falta de estrutura dos clubes brasileiros, porque os clubes brasileiros não estão nem aí para a estrutura, muitos clubes não estão nem aí para a base, o treinador não tem projeto, você contrata o treinador, você sabe que ele é bom, mas se o cara perde 3 jogos, a torcida começa a cair em cima, manda embora, sabe? O maior exemplo desse ano é o Flamengo. Contratou o Domi lá porque o cara era auxiliar do Guardiola, o cara começou até que bem, mas aí mandaram o cara embora porque o cara tava perdendo os jogos, sendo que o cara não tinha tempo para treinar, né? Jogava domingo a quarta, e daí nisso bate de frente com o Pasquale e falou lá que a CBF não sabe cuidar do futebol dela, do produto que é o futebol brasileiro. Ela acaba com o seu próprio futebol, com a maior organização que ela tem. Onde num ano de pandemia os caras metem jogo domingo e quarta, sabe? E daí a gente compara com o futebol argentino, agora nos confrontos de Libertadores, cada time brasileiro jogou já praticamente mais de 40 partidas no ano. O Grêmio, por exemplo, eu acho que teve sua segunda meio de semana livre, desde quando começou tudo, de volta ao futebol. Enquanto os times argentinos disputaram 18 rodadas, 17 rodadas. Então, pega o preparo físico aí numa final de Libertadores, é disparo. E a gente compara também sobre produto, o quanto a CBF se importa com o produto que ela vende, que é o futebol, nada, e o quanto a Conmebol se importa, nada também. Enquanto isso, a gente já falou que a maior diferença que existe hoje é do dia a dia de clubes, e a gente pega a Europa querendo campeonatos curtos entre seleções europeias. Eles criaram aquela Nations League, essas coisas. Enquanto a gente não conseguir organizar nosso calendário aqui, a seleção brasileira nunca mais vai jogar com seleções europeias. Como funciona a Nations League? Série A, Série B e Série C europeia. Não sei nem se tem de D para baixo, como funciona a classificação. Mas eles colocam como se fosse, sei lá, as 12 melhores seleções do mundo para jogar entre as 12. E isso tudo em tempos de data FIFA. Ou seja, o nosso calendário já é todo desorganizado, porque a gente começa no início do ano e vai até o final, que para mim é certo, os caras deviam seguir isso também. E enquanto deles o calendário é meio de temporada, né?
A férias deles é em dezembro e tal. Conhecido melhor para os jogadores, a gente não tá nem aí. Ah, Os caras isso colocaram de certo e errado. contra a seleção boa. Isso aí é só opinião de data de calendário, mas. Essa daí de calendário é mais pelo clima, né? E sim, mas o que importa é, para nós não faria diferença fazer essa mudança. O Chile já fez um tempo atrás, a Argentina usa isso hoje. E assim, é muito melhor que você vê que a seleção argentina consegue fazer amistosos, recentemente fez com Portugal, tudo. Por quê? Porque o calendário coincide melhor. Eles conseguem pegar o craque do jogador argentino lá, vamos supor que seja o Tevez hoje. Eles conseguem tirar o Tevez, não prejudica o Boca, e conseguem fazer uma partida usando os melhores jogadores que eles têm à disposição. Esse ano vai ser uma várzea, o Brasileirão mesmo, que pelo que eu vi vai ter jogo da eliminatória e data FIFA em 10 ou 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, e que tá indo aí alguns jogadores que disputam aí e vai desfalcar o time, vai cagar com o Brasileirão. Vai pegar ali às vezes um jogo decisivo e vai fuder os times, entendeu? Pega aí o Flamengo, que tem Everton Ribeiro, Rodrigo Caio na seleção, você tem o Isa, que vai pra seleção do país dele, o Arrascaeta. Acho que são esses 4, né? Não sei se tem outro. São só esses. São Paulo perde o Dani Alves, incrível 10, meio. Aí o Flamengo acho que não sei se foi nas oitavas da Libertadores esse ano, alguma coisa assim. Não tinha os caras, porque os caras estavam na seleção. Ou não foi, acho que foi na Copa do Brasil no primeiro jogo, né? É foda de time, velho. Não dá, velho. Os caras acabam com o próprio campeonato, cara. Questão de organização, né, cara? Pura e simplesmente. Não, Esse ano mesmo era um ano pra acabar com os estadual, cara. Ou fazer um estadual, assim, extremamente reduzido. Mas não, em uma semana acaba o Campeonato Brasileiro e na outra começa o estadual. Esse ano mostrou a desorganização, porque era o ano que os caras poderiam fazer algo diferente, os caras fizeram a mesma coisa. Fizeram o pior, eu acho. Fizeram o pior, na minha opinião, também. Fizeram o pior, cara. E agora a gente falando, eu acho que dia 13 de janeiro, o Goiás já joga com o Atlético Goianiense, se eu não me engano, não é pelo Brasileirão, é pelo Campeonato Goiano, amanhã 21h30. Então. Nossa senhora. Caralho. Parece brincadeira, mas amanhã já tem Campeonato Goiano. Parabéns aos envolvidos. Mas, mano, eu acho que o Campeonato Goiano é o que não acabou de 2020 ainda. Se eu não me engano, é a final. Os caras conseguiram ser pior ainda, então. Pode ser. Não, pô. Se a final for agora, tá de boa, velho, ainda, cara. Eu acho que é agora a final. Se eu não me engano, tem um time da Série A que vai disputar a final de campeonato estadual. Eu acho que é a final, velho. Com todo respeito ao tamanho da grandeza dos times de Goiás lá e tudo mais, se tem algum goiano que assiste a gente, um abraço. Confira a provável escalação do Goiás contra o Atlético Mineiro para a retomada do Goianão 2020. Olha isso. Cara, com todo respeito ao futebol goiano, mas pega esses dois times que disputam a Série A frequentemente. Fala assim, olha, não vamos jogar mais essa porqueira. Dá o campeonato pro terceiro colocado. Azar. Pô, é um estadual, com todo respeito, mas não vai mudar a grandeza do Goiás ou do Atlético Goianiense. Tem nenhum time da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Se eu fosse os times agora em 2021, cara, foda-se. Tacava o Sub-13 lá pra jogar o estadual lá e não queria nem saber, cara. Vamos ter que colocar ali uma tarde aí nas suas falas aí. Não, mas ó, o CBF, os caras. Desculpa, aqui não é family friend. Mas até o estadual, você pegar, por exemplo, o Campeonato Paulista, não sei quando volta, não tenho nem vontade de saber quando volta. Você tem time da Série A, Série B. Em Série B, os caras provavelmente vão voltar na mesma data brasileira na Série A, vai acabar junto. Então, talvez até os times da Série B e Série C também estão ferrados. Também os caras vão colocar um time reserva para jogar, porque é sem nexo o bagulho. Deveriam colocar time reserva para jogar estadual sempre, né, cara? Eu acho que estadual, até acabar essa porra. Desculpa.
Estadual, assim, tinha que fazer igual o Atlético do Paraná faz aqui, que coloca o Sub-23 pra jogar, alguma coisa assim. Porque, cara, é o que virou estadual, entendeu? Alguém ainda realmente liga pra essa porra. Acho que ninguém, né? Ô, Krieger, vamos ter que cortar. Agora, brincadeiras à parte aí, a gente estava comentando aí, a gente podia fazer Que não é family friends, como disse o outro aí. a gente poderia fazer um podcast desse aqui da superioridade do futebol paulista em relação ao resto do país. Porque É interessante também. esse ano de 2021, todos os clubes que vão disputar o Paulistão Série A1, a primeira divisão do Paulistão, todos os clubes têm divisão. Todos. Não Mas existe nenhum aí, clube que não tem divisão. Todos disputam Série A, B, C ou D. uma das Acho que respostas para nem isso. precisa nem analisar só isso, né, cara? Você pega o retrospecto internacional dos times paulistas, a quantidade de Libertadores que São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians têm. Não, mas a gente não, sem falar de time grande, assim, de time que disputa internacional, é justamente para falar sobre os times pequenos. A gente vê hoje uma retomada aí, que nem o Remo chegou na série C de volta, Série B, sei lá, o Remo classificou. Aí, denúncia pro Remo aí, Série B. que é pandemia e os caras tá fazendo aglomeração lá pra comemorar o acesso. Denúncia. Aí, ó. Denúncia. Denúncia o Palmeiras também, que fez a mesma coisa hoje, antes do jogo. A torcida, né, no caso. A torcida, mas o do Remo tinha jogador envolvido no meio. Denúncia. Aí, senhores, aí a gente volta no tema do podcast aí, ó, até sobre educação e cultura da população, né? Parabéns aos envolvidos aí em toda a aglomeração no Brasil. Não contribuíram em nada. Mas a gente tem que ser sincero também. Na Champions League ali, que retornou ali a de 19 e 20, teve aglomeração também. Teve jogador do PSG dando tchauzinho lá do estádio pra torcida que tava em frente ao estádio. Verdade. O europeu também é tudo calaço. Tanto que na França morreu não sei quantos mil, né? Na França os caras foi dos top 3 países da Europa, né? Encontramos alguma coisa que estamos no mesmo nível, então. Aí, ó. Ignorância. Ô, pesada, vamos não tentar fugir muito do tema aí. Sei que a resenha tá boa, mas Então, acho que a gente tá. Vamos seguir o roteiro aí do bagulho, que no senão tema aí, vira acho que a bagunça. gente pode encerrar já aí o assunto Dava pra aí. gente. Vamos fazer uma conclusão aí. Vamos fazer uma conclusão aí. A gente fugiu bastante, mas tá bacana. Chama os comerciais aí que eu vou pegar um suquinho. Então vamos dando as opiniões aí. Então, eu acho que, como foi falado, pra mim, a superioridade entre as seleções ela é menor, por causa que é seleção, mas o futebol europeu pro futebol brasileiro, do que é praticado aqui tanto na América do Sul, o europeu é muito superior. Se você pegar o Flamengo ano passado, o Flamengo não chegaria talvez top 10 da Premier League. E era o melhor time do ano passado aqui. Porque se você assiste uma Premier League, todo jogo é disputado, quase todo jogo é bonito de se assistir. E não é só entre os times do Big Six ou Everton, é de você pegar um jogo Wolverhampton e Brighton, esses dias, o jogo deu 3x3, um baita jogo de bola. Baita jogo de futebol. E se você pega aqui, às vezes, um jogo entre o São Paulo e o Flamengo, aí, que é líder e vice-líder, é um jogo horrível, às vezes, assistir. E para acabar com essa disparidade entre futebol europeu e sul-americano, isso daí a gente tem que começar a fazer outro podcast aqui, que talvez seja o próximo aí, porque daí é longo a conversa. Eu acho que vai muito nessa linha aí, que futebol de seleção é uma coisa, o futebol mesmo é outra, né? Mas, como falei, pra mim é uma coisa indiscutível hoje, que a disparidade existe. Como o Giovanni falou aí, cara, você pega um jogo de dois times médio ali da Inglaterra, um puta jogão, normalmente, aqui você pega líder e vice-líder, é aquela pelada de bola, é cucabol, é chutão, enfim, todas essas coisas aí que a gente comentou e deu risada hoje, né? E acho que para melhorar isso, cara, a gente poderia se espelhar muito do que a Alemanha fez, talvez, aquela história, né, que depois que eles perderam a final em 2002, sentaram todos numa mesa, né,
segurar de dizer, e se perguntaram, pô, como que a gente pode melhorar nosso futebol? Foram investindo em categoria de base, em profissionalização, até na questão intelectual do negócio foram investidos também, entendeu? E hoje a gente tem a Alemanha aí, revelando craque pra caramba, tendo uma seleção fortíssima, apesar de que atualmente tá meio oscilando ali, mas, pô, os caras acabaram, entre aspas, de ser campeão mundial e, enfim, reestruturaram de verdade o futebol deles. Mas para isso é necessário que todos os clubes aqui do Brasil se unam e realmente façam isso acontecer, né? Porque senão a gente vai continuar com esse futebol que perde, né? Perde em número de torcedores, que tem cada vez mais moleque torcendo para time de fora, perde em questão de poder vender o produto para fora, que é uma outra discussão de que realmente como a gente não sabe vender o nosso futebol para fora, perde uma série de coisas, né? E é uma pena, cara, porque acho que é um dos nossos maiores patrimônios culturais, né? O futebol, e tá cada dia mais perdendo, cara, pela culpa da nossa desorganização e bagunça. Eu penso muito parecido com o Krieger, assim, que indiscutível o futebol europeu é anos-luz à nossa frente, hoje, né, em 2021, e eu acho que é muito devido à questão organizacional que eles tiveram nos anos 90, nos anos 80, é uma coisa que não foi, assim, em 1 ou 2 anos que mudou tudo. Com isso eles conseguiram atrair mais investimento, mais patrocínio, mais visibilidade no... Então, continuando aqui, acho que o futebol brasileiro não tem discussão sobre Copas do Mundo, são 23 selecionados, técnicos bons, técnicos atuais, e uma hora ou outra vai surgir um 7-1 da vida, assim, do mesmo jeito que a Alemanha tomou 6-1 da Espanha 15, sei lá quantos meses atrás, mas a Alemanha tomou um sonoro 6-1 da Espanha. Vez ou outra vai acontecer, é natural, acaba surgindo. Você tá jogando, tem a possibilidade de outro time ser muito superior. Mas, voltando lá, nosso futebol ele passa por uma crise, né, de identidade, eu digo. Acho que identidade é um ponto principal aí, porque hoje a gente não forma mais jogadores que criam laços e raízes aqui. O último cara muito estourado que criou alguma raiz aqui, eu vejo que é o Gabriel Jesus, e muito por causa do time do Palmeiras era competitivo. O time do Palmeiras conseguia ser competitivo e fez o moleque ganhar 2 títulos nacionais aí, então ele tá marcado na história do clube, não é um cara assim que saiu do nada. Antes dele teve o Neymar e tudo. A gente passa por isso de não conseguir organizar o campeonato, né? Essas datas não coincidem com o futebol europeu. O futebol europeu, cada vez, ele vai ser mais restrito mesmo para conseguir competir ele com ele. Então, meio que excluindo. Então, enquanto a gente não se organizar, não parar para pensar no futebol como um todo, cada time conseguir olhar o seu time e pensar um pouco no outro, que quando um ganha, o outro também ganha. Enquanto a gente ficar nessa guerrinha aí de horário de TV sendo vendido para Corinthians e Flamengo, os outros times todos sem praticamente horário nenhum, a gente não vai ter um campeonato nacional organizado, a gente não vai conseguir competir. E aí passa muito também pelo valor da moeda. Hoje o cara com 1 milhão de euros, ele compra o que ele quiser aqui no Brasil. Exagerando assim, mas em euro é muito mais fácil. A gente pega times pequenos da Europa, aqui, ou não tão pequenos, mas que já tiveram seus dias de glória, mas hoje tem uma condição financeira um pouco abaixo dos gigantescos. E esses caras chegam aqui e compram os destaques do campeonato. Exemplo disso é o Ajax, que já teve seus dias de glória e tudo, mas hoje não é uma mega potência do futebol europeu. E todo ano ele chega e fala: qual que é o melhor jogador de São Paulo? Vou levar. Então, a gente sempre passa por isso, e é o que acontece com o Brasil no resto da América do Sul. A gente olha para os outros países e fala: quem que é o melhor do River Plate? Tal jogador. Tem condição de pagar? Tem. Mas o futebol brasileiro também, todos os times estão endividados, então a gente acaba não comprando praticamente por opção, né? Mas você vê o Lucas Prato, que hoje joga no River, joga muito tempo aqui no Brasil. O Enzo Pérez, o Palmeiras já demonstrou interesse algumas vezes em ter o Pérez. Só que esse cara é mercado europeu, enfim. Então, eu acho que se a gente passar por uma reformulação de organização, de pensar o futebol no coletivo, de que se um time ganha, o outro também ganha, até vender nosso produto melhor, a gente vai ter resultados melhores. Tanto é que o México tem um campeonato muito mais rico que o nosso,
Os Estados Unidos têm um campeonato muito mais rico que o nosso e o nível é igual ou melhor. Só que eles sabem vender. E a gente aqui, eu acredito que ninguém aqui assistiu uma final de apertura ou clausura. E mesmo assim, os direitos de transmissões dos caras são muito maiores do que os nossos. Até porque coincide também com... Coincide não, né? É até pior para o horário europeu e tudo. Mas eles sabem fazer negócio. E a gente tá aqui cada um olhando pro próprio umbigo. Eu não sei onde cortou, mas o Pasquale falou basicamente tudo que eu tinha falado. Eu fiquei 5 minutos falando aqui e caiu minha internet. Então é isso. Fizemos bonecos. Não, é isso aí mesmo. Acho que o Pasquale falou tudo. A questão do câmbio é fundamental. Dá para citar um exemplo aqui na janela de verão europeu. O Olympique veio aqui, pagou 8 milhões de euros pelo Luiz Henrique do Botafogo. Quem é Luiz Henrique? Também não sei. Mas o cara tinha 18 anos e estava tendo chances no time principal. Como é que nós vamos competir com um cenário desse? Não tem como. Os caras pagaram 8 milhões de euros por alguém que é desconhecido até no cenário nacional. Então, pensando assim em reestruturação, ainda tem muito na cartolagem aqui no Brasil. Dá para dizer aí, sei lá, que uns 90% dos clubes ainda tem a cartolagem, a famosa politicagem. E mudando isso, a gente pode pensar em melhorar o futebol brasileiro e a seleção mais pra frente. Então, foi um papo muito bom aí. Fugimos do tema algumas vezes, mas fica legal. Então, agradeço a participação de todos aí. Qualquer sugestão, ajuda aí, vocês podem enviar lá no Instagram pra gente. Siga o nosso Instagram lá, @marca do pênalti podcast. Pesquisa lá e valeu, é isso. Excelente semana a todos. Mais uma coisinha antes de despedir. Tema do próximo vídeo. Tema do próximo podcast aí, acho que uma coisa que dê a letra já esse episódio é como melhorar o futebol brasileiro, os clubes, o campeonato, seleção, e vai ser esse. Beleza? Só falar uma coisinha bem rapidinho, que isso que o Donuts falou, cara, é um assunto muito interessante que dá até tema de podcast, que é como a gente deixa escapar muito dos talentos que tem aqui. Tem muito nego que vai na Europa, que surgiu aqui no futebol sul-americano, a gente nem fazia ideia de que jogava aqui, vários e vários exemplos aí, mas isso aí é assunto para outro vídeo, para outro podcast, foi mal. Isso. Então é isso. Valeu a todos. Valeu. Obrigado. Valeu.